Olá, hoje é 9 de dezembro de 2025 e a gente já começa a entrar naquele clima, né? Aquela época do ano em que uma frase parece que está em todo lugar. Paz na terra. A gente ouve em músicas, vê nos cartões, sabe? É uma ideia tão aceita que a gente raramente para pensar nela. Pois é, a gente meio que assume o que ela significa. Exato. Mas a fonte que a gente tem hoje, um trecho da obra Boas Novas de Grande Alegria, do John Piper, faz exatamente isso. Ele pega essa frase super familiar e, vira ela de cabeça para baixo. Ele sugere que talvez a gente tenha entendido tudo errado. Uhum. A pergunta que ele nos força a fazer é: essa paz que os anjos anunciaram era mesmo para todo mundo? Vamos mergulhar nisso. É uma ótima pergunta. E ela toca num ponto que, como você disse, a gente toma como certo. A interpretação popular é quase um sinônimo de paz mundial, uma harmonia universal que o Natal inaugura. Sim, essa é a imagem que todo mundo tem. Mas o autor argumenta que uma leitura atenta do texto bíblico original, especificamente uma pequena cláusula, que muitas vezes passa abatida, Ah, sempre tem um detalhe, né? sempre. E esse detalhe muda o jogo completamente. A análise dele sugere que a mensagem não era de paz incondicional. Longe disso. Era uma paz muito, muito específica. Ok, então vamos direito para essa cláusula. A passagem central, de Lucas capítulo 2, descreve a multidão de anjos louvando a Deus e dizendo, e aqui eu cito: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Certo. É essa parte final, a quem Ele quer bem. É isso que está no centro da análise, né? Exatamente. Em algumas traduções mais antigas, a gente até encontra homens de boa vontade. Sim, eu já vi essa. Mas o autor foca na versão que diz que a paz é para aqueles que são o alvo do favor, do bem-querer de Deus. De cara, isso já cria uma condição. Não é para todo mundo. Já limita E bastante. essa é a grande sacada do argumento dele. Essa frase funciona como um filtro. A paz não é, assim, um cobertor jogado sobre toda a humanidade. É um presente entregue a um grupo específico, aqueles a quem ele quer bem. E a partir daí, ele constrói uma ponte teológica. Que seria? Ele pergunta, tá, mas segundo as Escrituras, como uma pessoa obtém o favor de Deus? E aí ele vai para outra passagem, Hebreus 11.6, que afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, entendi. Deixa eu ver se eu peguei a lógica do autor aqui. Vamos lá. Para ter a paz dos anjos, é preciso ter o bem-querer de Deus. E segundo ele, a única forma de ter esse bem-querer é pela fé. Então a linha de raciocínio é: sem fé, sem paz. É isso? É precisamente essa linha de raciocínio. E isso leva o autor a uma conclusão que ele mesmo admite ser chocante, sabe? Vai totalmente na contramão da cultura natalina. Que é? Que o Natal não traz paz a todos. Ele argumenta que, em vez de ser uma festa de união universal sem distinção, o evento do Natal é, na verdade, um ponto de divisão. Espera um pouco. Essa ideia de que Jesus veio para dividir soa, nossa, muito forte. É forte. Porque a imagem popular, mesmo para quem não é religioso, é de união, de amor ao próximo, de juntar as pessoas. O autor fala sobre essa contradição com a nossa imagem cultural? Sim, e ele vai fundo nisso. É o próximo passo do argumento dele. Ele sustenta que essa divisão não é um efeito colateral indesejado, sabe? Uhum. É uma consequência intrínseca da vinda de Cristo. E, para isso, ele cita as palavras de Jesus em João capítulo 3. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A metáfora da luz. Exato. A metáfora da luz é fundamental aqui. Pensa bem, a luz não força ninguém a nada, mas a simples presença dela revela o que já existe. Ela expõe a realidade, e isso força uma reação. Ou você vai para a luz, Ou você vai para a luz, ou você recua para as sombras para não ser exposto, não tem meio termo. entendi. Então, na visão do autor, a chegada dessa luz força um posicionamento. E é essa tomada de posição que cria a divisão. Não é uma divisão arbitrária imposta, mas uma separação que acontece a partir da reação de cada um. Perfeito, é exatamente isso. E para reforçar esse ponto, o texto nos lembra da profecia do velho Simeão, em Lucas 2.
Lembra quando ele pega o menino Jesus no colo? Sim, lembra da cena. Ele não diz, ah, que menino bonitinho que vai trazer paz para todo mundo. Não. Ele diz algo muito mais enigmático, até perturbador. Ele fala, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ruína e levantamento. Quer dizer, a mesma pessoa, a mesma mensagem, pode ter um efeito construtivo para um e destrutivo para outro. Sim. É uma ideia bem radical. É como se a chegada dele funcionasse como um revelador químico numa foto antiga. Nossa, que analogia ótima. É isso mesmo. Ele não cria a imagem, mas ele torna visível o que já estava lá no negativo, o que já estava no coração de cada um. É uma analogia perfeita. O propósito, como diz o próprio Simeão, é para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. É um evento de clareza, de revelação. As lealdades que estavam escondidas vêm à tona. E o autor amarra isso com outra passagem, de João 1, que desenha essa linha de forma muito nítida. Qual? É a que diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nossa, essa passagem é muito direta. Ela cria dois grupos, bem claros, os que não receberam e os que receberam. Claríssimo. E, de novo, o critério para fazer parte do segundo grupo é explícito. Crês no seu nome. A fé, mais uma vez, como o grande divisor de águas nessa interpretação. Sim. E é importante notar que o texto diz que os seus, quer dizer, o seu próprio povo, não o receberam. Certo. Isso reforça que a divisão não é baseada em etnia, em nacionalidade ou herança cultural. É unicamente na resposta individual de fé. Isso solidifica todo o argumento inicial, né? Totalmente. A paz dos anjos não era uma declaração de tranquilidade global, mas uma oferta de paz a um grupo específico, definido pela sua reação a essa luz. Certo. Então, se essa paz é condicional e só para um grupo específico, que tipo de paz é essa? Claramente não é o fim dos conflitos no mundo. As guerras continuam, os problemas existem. Boa pergunta. O que o autor diz sobre a qualidade dessa paz? Então, aqui o texto explora uma distinção que o próprio Jesus faz, em João 14. Ele diz aos discípulos, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo. Não como a dá o mundo. Essa frase é a chave. É a chave para tudo. A paz do mundo, no geral, é a ausência de problemas, né? É ter a conta bancária em ordem, ter saúde, estabilidade política, um cessar-fogo. A paz das circunstâncias. Exato. É uma paz que depende inteiramente das circunstâncias externas. Se as circunstâncias mudam, a paz vai embora. E a paz que ele oferece seria o oposto, uma paz que independe das circunstâncias. Exatamente. O autor conecta essa ideia com a descrição do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, que a chama de a paz de Deus que excede todo entendimento. Excede o entendimento? Essa expressão sugere que é uma paz que, do ponto de vista lógico, não faz sentido. É uma calma que pode coexistir com o caos exterior. Não é a ausência da tempestade, mas a tranquilidade no barco durante a tempestade. Entendi. Então, na prática, essa paz que excede o entendimento seria, por exemplo, alguém que acabou de perder o emprego? Uhum. Ou recebeu um diagnóstico médico ruim, mas por alguma razão consegue ter uma calma interior que parece ilógica para todo mundo ao redor. É esse tipo de cenário. Exatamente esse o cenário. É uma paz que não se abala com notícias ruins, porque não está ancorada nas circunstâncias, mas em outra coisa. E a mesma passagem de Filipenses que o autor usa explica como acessar essa paz. Diz assim, em tudo, por meio da oração e súplica, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes. Ah, então não é um estado zen passivo. De jeito nenhum. É algo que nasce de um relacionamento ativo, de uma confiança contínua em Deus. E isso me leva à metáfora que o autor usa, que eu achei bem poderosa. Ele diz,
A chave que abre o cofre do tesouro da paz de Deus é a fé nas promessas de Deus. É ótima. Isso amarra tudo. A fé não é só o ingresso para entrar no grupo que recebe a paz, mas é a chave que se usa todo dia para abrir o cofre e desfrutar dela, independentemente do que está acontecendo lá fora. É uma visão muito dinâmica da fé. Não é um evento único lá no passado, mas um ato contínuo de confiança. Certo. Se a sua paz depende da sua confiança nas promessas de Deus, então quanto mais sólida essa confiança, mais estável vai ser a sua paz. É por isso que ela excede o entendimento do mundo. O mundo só entende a paz que vem da ausência de problemas. Ok, entendi a mecânica. A fé destrava essa paz interior. Mas, qual o propósito final disso tudo, na visão do autor? É só para o bem-estar psicológico da pessoa? Por que isso é tão importante? Essa é a pergunta que leva à conclusão do argumento todo. O autor nos direciona para Romanos 15, verso 13, onde Paulo ora assim: O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. De novo, o crer, a fé. Sempre ela. A alegria e a paz são frutos diretos do ato de crer. E aqui ele finalmente conecta as duas pontas do Cântico dos Anjos. Lembra que eram duas partes? Glória a Deus nas maiores alturas. Exato. E paz na terra. Ah, claro. Eu estava pensando nelas como duas declarações separadas, quase independentes. Pois é, mas a conclusão do autor é que elas são inseparáveis. Ele diz, e aqui eu cito a ideia dele: E quando confiamos realmente nas promessas de Deus e temos alegria, paz e amor, então Deus é glorificado. Uau! A paz experimentada na terra por quem crê não é o objetivo final. Ele é um meio para o objetivo final, que é a glória de Deus nos céus. Uau, isso muda toda a perspectiva. Então a paz na terra é o mecanismo que produz a glória a Deus nas alturas. Uma coisa leva a outra. Calma inexplicável daquela pessoa que recebeu a notícia ruim não serve apenas para confortar ela, mas serve como um testemunho que de alguma forma aponta para a confiabilidade de Deus e, assim, glorifica Ele. Exatamente. O bem-estar humano nessa ótica não é o centro do universo. Ele é um instrumento para um propósito maior. Entendi o ciclo. O ciclo é: Deus oferece a paz através de Cristo, a fé é a mão que a recebe, e a paz vivida se torna uma vitrine que exibe a grandeza de Deus, gerando glória para Ele. É uma teologia muito amarradinha que parte daquela pequena frase: a quem Ele quer bem. É interessante esse paradoxo, porque o texto delimita de forma bem restrita quem recebe a paz, né? Sim. Mas no finalzinho, a fonte que a gente tem conclui dizendo que essa paz é para todos de cada povo, língua, tribo e nação que creriam. Então a condição é super restrita à fé, mas o convite é totalmente universal. Sim, e isso é crucial para não interpretar mal o argumento como um tipo de elitismo, sabe? A restrição não é étnica ou cultural. A porta de entrada é estreita à fé, mas ela está aberta numa praça pública global para qualquer um que queira entrar. O critério não é a origem, mas a direção do coração. Exato, a direção do coração. Certo. Vamos tentar amarrar os pontos principais. A gente partiu daquela ideia comum de paz na Terra como uma harmonia global. Uhum. E, seguindo a leitura do Piper, vimos uma interpretação bem diferente. Primeiro, que essa paz é condicional, oferecida só àqueles que têm o favor de Deus, um favor que, segundo ele, se acessa pela fé. Isso. Depois vimos que a natureza dessa paz é interna, não externa. É uma tranquilidade que excede o entendimento e que pode existir mesmo no meio do caos, porque não depende das circunstâncias. E talvez o ponto mais chocante é uma paz cuja chegada provoca divisão, não uma união passiva. A vinda de Cristo funciona como uma luz que revela o que está nos corações e acaba separando quem o recebe de quem o rejeita. O resultado paradoxal da oferta de paz é a formação de dois grupos distintos. Exato. No fim das contas, essa análise toda mostra como é importante revisitar textos que a gente acha que conhece, né? Uma pequena frase, uma qualificação pode ser a chave que abre uma compreensão teológica completamente diferente.
muito mais complexa do que a versão simplificada que a gente ouve no shopping. Com certeza. E para deixar um último pensamento para reflexão, vamos voltar àquela distinção fundamental de Jesus. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Uma frase poderosa. A gente passou esse tempo todo explorando a natureza da paz que ele dá, segundo essa fonte. Então, a pergunta que fica é: o que exatamente caracteriza a paz do mundo? Se a gente parar para pensar, quais são as coisas que nos dão uma sensação de paz hoje e de que forma elas são fundamentalmente diferentes, talvez mais frágeis, mais dependentes do que a paz descrita aqui?